Fala galera, voltando aqui de novo, é a primeira vez que eu faço isso na minha vida. É a primeira vez que eu continuo a live. Eu não encerro em uma hora. E então, porra, porque tá muito maneiro, assim, pelo menos pra mim, né? Então vamos lá, vou convidar aqui o Rodrigo de novo pra entrar. Vamos ver se ele acompanha aqui. Ele ainda não entrou, ó. Daqui a pouco ele entra. Enquanto isso, ó, vamos lá, galera, ó. Só para quem está entrando agora e não participou da outra, já tem uma live feita e eu salvei. E caramba, só que depois eu vou salvar essa também, né? Parada louca, né? Caraca, o Instagram não me ajudou hoje. Fala aí, Miguel, irmão. Depois quero fazer uma live contigo, tá? Uma live aí de história, atualidades, coisa e tal, para poder, né, você falar de várias paradas aí. E essa live tá muito maneira. Para quem tá entrando agora, galera, a gente já falou sobre a Ilíada e Troia. A gente já falou sobre Laranja Mecânica, que tem o mesmo título, tanto no livro quanto no filme. E agora a gente vai falar sobre um filme que tem o mesmo título também, que é do Harry Potter, tá? Depois a gente vai finalizar com O Poço. Agora, Harry Potter tem uma parada muito maneira que eu quero falar, ó. Grande Alexandre Prado, grande Thiago Nunes. Você estava acompanhando aí a outra parte da live? Tava muito maneira, cara. Vamos lá, ó. Deixa eu ver aqui se o Rodrigo tá aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos lá, galera. Vamos lá. Fala aí, grande Alexandre Prado. Tava acompanhando a live antes, irmão? Fala aí, Oi? Rodrigão, tudo jóia? E aí, quer falar mais alguma coisa do Laranja Mecânica, cara? Eu quero falar Voltei. mais um negócio só, e aí depois você finaliza. Tem uma parada que me chamou muita atenção, até porque, porra, eu sou do mundo da linguística, né? E, aliás, queria até mencionar um outro filme, mas que não tem a ver com obra literária. Eu não sei se você já viu A Chegada. Já viu esse filme? Eu? É A Eu já. Chegada. Vi Eu o achei filme. sensacional. Você Do gostou? Denis Villeneuve. Gostei bastante. Eu confesso que eu preciso rever, porque eu dormi um pedaço dele. Eu vi na abertura do Não, Festival do Rio de mas 2016, ele, 2017, e dormi um pedaço. Mas eu gosto bastante do filme. E ele mas consegue ele é trabalhar tanta daqueles filmes linguística que a como gente suspense. Ele é daqueles filmes que a gente acaba, se não prestar muita atenção, se estiver cansado, dormindo. Tem outros, né? Como eu citei, o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, Dogville, pô, o Irlandês, irmão. O Irlandês, eu dormi umas 10 vezes vendo o Irlandês. Eu tenho que ver de novo para poder enxergar toda a riqueza do filme. Isso É aconteceu comigo no, sensacional. isso aconteceu comigo de dormir várias vezes naquele filme do Leonardo DiCaprio, Diamante de De Sangue. sangue. Pô, mas esse filme Pô, é eu de dormi ação, ele é bastante dinâmico. mas eu ia ver tarde, eu acabava dormindo no início, e aí quando eu vi, finalmente eu achei maneiro. Agora, se liga só, tem uma parada que me chamou a atenção, que foi a linguagem. Eles criam uma linguagem própria, se eu não me engano, Sim. é a linguagem Nadsat, que era como se Napsat. fosse um diálogo. Como é que era? Acho que é Napsat. Acho que é isso, que é Nadsat baseado no eslavo, né? e é um dialeto próprio deles, que Sim. na minha opinião, é uma espécie de subversão já. Eles Claro. subvertiam a linguagem para mostrar que eles realmente eram da paquerada. Ou seja, os crimes deles eram crimes, inclusive, até na linguagem. Ó, a gente é diferentão, a gente não vai aceitar as regras. Porque não é que eles desconheciam as regras, não. Tem um momento, isso é mostrado no livro, é mostrado no filme. Ele tem noção da regra, ele tem noção da lei, pois quando ele é preso, ele diz que não vai falar nada sem a presença de um advogado, porque ele conhece as leis. Ou seja, ele conhece os direitos e ele conhece as obrigações. Então, ele de fato era extremamente subversivo. O que é, esses dias, batendo um papo contigo, você falou, e acho que você vai mencionar isso depois quando for falar do Poço, que a traição era algo muito ruim. E Dante. o Foucault, ele vê esse aspecto também da traição, porque ele vê o criminoso de forma paradoxal, porque ele vê, por exemplo, o Alex,
como um cara que conhecia a regra e mesmo assim ele é capaz de transgredir essa regra. Então, por isso ele é paradoxal, porque ele fere a sociedade por dentro. E se ele fere a sociedade por dentro, ele de fato merece ser punido. Era essa meio que a visão, né? É interessante essa leitura. Uma das palavras, um desses termos linguísticos que ofendem o idioma é moloco, que é aquela bebida, aquele leite que eles tomam, que é a base de alucinógenos, né? Então é subverter a linguagem, é subverter o leite, que é uma bebida ligada ao materno, ao maternal, à infantilidade, à infância, e o consumo de drogas, né? Que até hoje não é permitido, e muito menos uma droga alucinógena forte daquela, usada por um psicopata para ele poder extravasar ao máximo a violência dele, transformada assim em ultraviolência. Pô, muito legal, cara, muito legal. E agora, irmão, vou deixar aí nas tuas mãos que eu tenho certeza que tu domina muito Harry Potter, né? Domino? Será que domino? Eu Cara, conheço um pouquinho também. Conheço um pouquinho também. Eu gosto de Harry Potter. Eu gosto de Harry Potter. Eu lembro até hoje de quando eu assisti ao filme, ao Enigma do Príncipe, que é o antepenúltimo. É o Harry Potter 6. Que eu lembro de assistir, eu falei, pô, cara, filme bom, filme sombrio e tal. E quando eu levantei, uma menina na minha frente levantou, porra, fizeram mais um filme merda, não sei, e saiu puta. Eu falei, como assim, cara? Eu não achei um filme tão ruim assim. Ele tem alguns problemas, inclusive de ritmo, mas ele não é tão ruim assim. E aí eu fui buscar os livros de Harry Potter. E aí na verdade eu comecei a ver a partir do quinto, que me disseram que a partir do quinto era muito bom. E eu me deparei realmente com uma obra muito boa. Olha quem entrou aí, ó. Luana Rodrigues. Ela estava agora ouvindo, eu acho. Eu vi que o professor de português. Fez faculdade com a gente, ó. Enfim, beijo, eu acho que grande. Beijo, Lu. E tem uma parada que eu admiro muito na franquia Harry Potter, que é a evolução dela, é um respeito ao livro da J.K. Rowling, que o livro começa muito infantil, que é a idade do Harry Potter, até o que você estava falando sobre ponto de vista de personagem. Não tem como você contar um filme da perspectiva de uma criança de 11 anos de uma forma sombria. Então o filme é absolutamente lúdico, o primeiro filme da franquia. Isso vai evoluindo ao longo dos filmes, conforme ele vai envelhecendo e vai se deparando com a ameaça do Voldemort, que vai crescendo, e vai se deparando também com a vida, né? Ele vai encarando a vida como ela é. Sensacional. Tanto ele descobre o mundo da magia, o lado sombrio desse mundo da magia, então ele vai abrindo a mente dele para um novo mundo, e aí, cara, no final tá o mundo dele e o mundo de fato, o mundo da magia, enfim, sob ameaça. Então, assim, se torna bastante sombrio. Eu gosto bastante disso nos filmes, apesar de achar o diretor dos últimos 4 filmes horroroso. Horrível. Horrível. Ele assassina os livros, e o que eu gosto tanto nos livros, melhor dizendo, que no momento da batalha, quando ele enfim encontra o Voldemort, cara, o pau canta. A varinha canta, o pau da varinha canta. Assim, a J.K. Rowling consegue construir pela palavra, pelo texto, pela literatura, guerras excelentes. E o cara me vai para o cinema com um orçamento multimilionário e ele simplesmente, em primeiro lugar, quando ele faz mal. E por saber, talvez, que ele faz muito mal, que ele é um péssimo diretor de ação, ele faz umas cenas, umas verdadeiras guerras, como a do 5º livro, ele transforma em umas lutinhas de varinha aqui e ali, acabou. É revoltante. Aí eu entendi essa amiga. Inclusive, tem um momento nesse quinto filme que mostra como você não pode nunca adaptar um livro fielmente. Ou melhor, em alguns momentos você pode, mas assim, de modo geral você tem que entender que você está adaptando para uma outra mídia e que você tem que explorar as potencialidades dessa mídia. Inclusive, entendendo que certas coisas não vão ser tão bem compreendidas ali. No livro, a morte do Sirius Black, que é um dos personagens mais interessantes da saga, ele começa como um vilão e a gente vai descobrindo que, na verdade, ele é um herói, ele é um anti-herói. O Prisioneiro de Azkaban é sensacional. O Prisioneiro de Azkaban, sensacional. E a morte dele, assim, ela é bem lírica, só que você não consegue entender muito o que acontece, que ele
ele sofre um ataque e ele envolto num véu, tal. É uma morte, apesar de não ser muito inteligível, ela é uma morte bonita do ponto de vista literário. Quando se adapta isso para o cinema, um personagem forte daquele, a única coisa que resta é o anticlímax. É você ver aquela cena, um dos personagens mais importantes morre, e você fica, ele morreu? E eu assisti ao filme sem ter lido o filme, sem ter lido o livro. Então, assim, eu não tinha entendido. Eu falei, cara, será que ele morreu? Ele deve voltar. O cara não faria uma morte tão sem graça assim sobre um personagem tão importante. E não, ele de fato morreu. É um exemplo claro de como você vai adaptar para o cinema, usa todas as possibilidades, todas as potencialidades do cinema. E é uma droga no filme. É uma Sim. Tem dois pontos aí para mim que são relevantes, por exemplo, falando das diferenças, né? Mas eu acho que essas diferenças talvez não tenham sido tão propositais, até porque, como você mencionou, no filme eles começam bem novinhos e eles vão envelhecendo. Então, por exemplo, no livro, o Harry, ele era muito fraquinho, muito magrinho, muito desengonçado, e o ator que faz o Harry Potter, ele é um moleque que cresce, fica bonitão, coisa e tal, então ele meio que foge dessa imagem que no livro criaram do Harry Potter. Mas, porra, como é que a pessoa ia imaginar? E a Hermione, então, é que foge mais ainda, porque no livro a Hermione é dentuça, é também desengonçada, e, porra, a Emma Thompson né, é linda, maravilhosa. Só que, em relação ao comportamento delas, isso que para mim é mais incisivo, porque no livro ela não é tão segura de si. Ela jamais enfrentaria alguém como no filme ela enfrenta o Severo, né? Então, assim, ela era mais comedida, e no filme ela já é mais aguerrida, né? Ela já é mais mandona, coisa e tal. Agora, uma parada que para mim é sensacional, e por que eu vou levantar essa bola? Uma vez eu estava num grupo, você sabe que eu dou aula em cursos jurídicos, e eu estava num desses grupos de professores de um dos cursos onde eu trabalho, e foi levantada a bola de que era importante ler os clássicos, e eu também acho, e não ler besteiras como Harry Potter. E eu falei, opa, peraí, porque Harry Potter não tem nada de bobo, não tem nada de besteira. Inclusive tem clássicos que eu vou falar que a galera levanta aí a bola, diz que é sensacional, como O Velho e o Mar, e cá entre nós é um livro bem michurucazinho, não tem nada assim de tão grandioso assim pra gente... Do Hemingway, eu acho bem simplesão, assim, bem fraquinho, na verdade. Porque, assim, talvez porque eu tenha ido com muita expectativa, né? De todo mundo falar que era muito foda, coisa e tal, papapá. Eu peguei e falei, pô, é isso? Né? Muito simples. Uma linguagem muito simples, e nada de rebuscado, nada de filosófico demais. Era um cara que, porra, lutou, mas e quantas obras literárias e quantas obras cinematográficas não tinham pessoas muito mais aguerridas? São muito mais o Rock Balboa e pronto. Né? Mas, assim, opinião minha, né? Aceito contestação. Agora, o Harry Potter, ele é sensacional, por quê? Porque ele trabalha o aspecto antropológico, por assim dizer, e ele também trabalha a questão política. Se você observar, tem lá, pensando na questão social, na questão da antropologia, tem os de puro sangue, né, os bruxos de puro sangue, e tem os bruxos que não são de puro sangue. E aquela família Malfoy, eles se orgulham, né, porque eles são de puro sangue, e a intenção, na verdade, é acabar com os que não são de puro sangue. Ou seja, tem ali um racismo total. Não sei nem se eu posso chamar assim. Eu acho que eu posso chamar de racismo, porque não é discriminação, é racismo mesmo. Eles querem acabar, querem fazer um genocídio. Então, isso me chamou muita atenção. E a questão política, porque o livro e o filme eles são muito bem articulados nessa questão política. Tem um ministério da mágica, ou seja, eles têm os ministérios, tem quem manda, quem está abaixo, não sei o quê, tem toda aquela concepção de hierarquia, tem toda a questão da burocracia, isso é mencionado no livro, é mencionado no filme. Então, a sociedade é toda trabalhada ali por essa sociedade. Então, assim, tem muita gente que não entende uma questão ministerial e lá, de repente, vai poder entender essa parte.
Espera aí, que tá tendo uma carreata aqui. É panelaço? Tinha um cara dando grau de moto, empinando a moto, só possível. Doido. Não, mas é isso. Perfeito seu ponto. De fato, ele é uma. Aliás, você tá ligado que a J.K. Rowling é uma amiga nossa, né? Uma colega de curso. Ela fez letras. Ah, que maneiro, cara. Tem uma outra aí, colega nossa, que é mais famosa aqui no Brasil, talvez, do que ela, né? Que é a Sandy, né? A Sandy? Tu Não sabia que a sabia que a Sandy, Sandy a tinha Sandy feito fez letras. letras? Sabia, não. Não, Fez na não PUC, sabia. na PUC de São Ela Paulo, até. lá no Camp. Não, na PUC de São Paulo, né? É interessante perceber que duas pessoas muito ligadas às letras fizeram filmes muito parecidos e que exploram muita linguística. Além da J.K. Rowling, tem o Tolkien, do Senhor dos Anéis, que criou uma língua Mas própria. esse cara é muito sinistro, Ele, porque ele criou a esse runa. Várias, na cara, verdade, ele criou várias línguas para fazer Senhor dos Anéis. exato, ele cria uma língua de não sei quantas palavras, é uma parada assim incrível, né, velho? Porque assim, quando você pega o Laranja Mecânica, é um dialeto, e assim, não é uma língua, é um dialetozinho com algumas modificações. Eles não falam o tempo todo trocando a parada. Esse cara não, ele cria uma língua completamente diferente, como se fosse, sei lá, um português novo, né? Um espanhol novo, um francês novo. Ele é muito sinistro, cara. Muito foda. É outro patamar. Mas vem cá, fala pra mim, qual é o teu filme predileto de Harry Potter? É O Prisioneiro de Azkaban? Prisioneiro de Azkaban. É o filme que, inclusive, mais foge do livro, né? Ele é a Sim, mas adaptação mais. sim, ele foge, mas assim, eu gosto porque eu gosto do Sirius Black. Não, eu gosto do Sirius Black, eu gosto também como toda a manipulação do vira-tempo, ele pega um objeto do livro e faz daquilo ali a base narrativa do filme inteiro e imerge o filme numa atmosfera muito sombria. A evolução do Harry Potter, a maturidade do Harry Potter vem até meio prematuramente. Já no final do segundo filme, ele já tá um pouco mais sombrio. Chega no terceiro, você não vê a luz do sol no filme, praticamente. O filme é todo embaixo de uma fotografia escura, o tempo está quase sempre nublado, até porque fica o tempo inteiro mostrando a morte daquele pássaro. Pô, você vai matar um animal num filme infantil, e o tempo inteiro voltando naquilo. Então ele tem uma percepção muito sensível do que ele está tratando, de onde vai aquela trama, e fala, cara, isso aqui não é uma trama infantil, não. É uma alegoria do nazismo, então vamos mergulhar isso aqui em sombra, vamos mostrar para eles que eles não estão vendo um passatempozinho infantil, não, infanto-juvenil. É algo muito maior, muito mais maduro. Para Show mim... de bola. Oi? Fala, pra tu qual é o melhor? Então, para mim o melhor é esse, mas para mim o diretor mais importante da franquia não é ele. O diretor mais importante da franquia é o primeiro, que é ninguém menos que o Chris Columbus. Não sei se você sabe quem é. Sabe quem é o Chris Columbus? Não, vai falando aí. Ele é o diretor de Esqueceram de Mim, um dos melhores filmes do universo. Pô, Esqueceram de Mim 2, Perdido em Nova York, é um dos filmes da minha infância. E da minha vida adulta também, que eu gosto até hoje. Não tem um Natal que eu não veja Esqueceram de Mim 2. O filme que você mais gosta do Macaulay Culkin é Esqueceram de Mim? Esqueceram de Mim 2. Por quê? Tu gosta mais do Anjo Malvado? É esse? Tá, acho sensacional. Sabia. Não, esse filme é muito bom também. Mas pra mim o melhor é Esqueceram de Mim 2. E voltando ao Chris Columbus, cara, pra mim ele é o melhor. Ele é o diretor mais importante da franquia. O melhor é o Alfonso Cuarón, que é um puta diretor de Gravidade, de Roma, que é um filme esteticamente, cinematograficamente impecável. Mas para mim o Chris Columbus é o mais importante porque ele cria, desde aquele... Engraçado, quando eu assisti esse filme em 2001, eu achei um filme infantil. Eu tinha 15 anos. Quando você tem 15 anos, você acha tudo bobo infantil, né? Porque você é, na verdade, o bobo infantil. É infantil. E anos depois eu fui assistir, eu falei, cara, como esse filme é bom.
Primeiro, por construir a história realmente de um menino e de colocar, de mergulhar a gente naquele universo mágico e de apresentar todas aquele portal, como é que é? A estação 8 3 quartos, a gente entrar no beco diagonal e aquele menino fica ali perdido naquele universo lúdico e a gente embarca nessa mesma viagem. Entrar naquela biblioteca, a gente que gosta tanto de livro, aquela biblioteca em que as escadas vão se mexendo, os quadros também. Enfim, ele consegue criar um universo em 2 horas que é absolutamente incrível e que realmente, quando acaba o filme, a gente se desliga e fala, cara, que viagem bacana. E também passa a conhecer várias... A gente está falando aqui tanto de linguística e de ministério, e a gente consegue realmente entender todo o sistema que rege aquela sociedade fantástica, dentro de um mundo real, supostamente. Isso é muito interessante. Para mim, o diretor mais importante disparado da franquia é o Chris Columbus, por causa dessa capacidade dele de construir universos, e principalmente universos lúdicos, sem perder de vista tudo que viria mais tarde. Toda aquela atmosfera mais sombria que aconteceria quando Voldemort se concretizaria como uma grande ameaça, e tanto ao Harry Potter como ao planeta, né? E você tocou num ponto interessante, né? Porque você falou assim, eu vi com 15 anos e não gostei, achei bobo, porque na verdade você era infantil e depois mais velho você viu e achou sensacional. Isso acontece com leitura de livros, por exemplo. E como a abordagem às vezes é equivocada. Por exemplo, sem sombra de dúvidas, o Machado de Assis é um dos maiores ícones da literatura mundial, e não só brasileira. Mas muita gente detesta Machado de Assis pela forma como ele foi apresentado. Imagina só um moleque de 12 anos, de 13 anos, tendo que ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, tendo que ler Memorial de Aires, um livro extremamente pesado, político, coisa e tal. Como é que o cara vai ter maturidade para poder entender aquilo? Então não tem como. Então, por isso, o ideal é começar pelos contos, para entender a pegada, e depois, um pouco mais velho, de fato, pegar os romances para poder entender melhor. E aí eu vou num aspecto que vem, por exemplo, para o meu campo do mundo do concurso público. Muita gente fala assim, poxa, assim, eu sou ruim com interpretação. E eu falo, você tem que ler mais obrigatoriamente. Claro que no mundo do concurso público, o cara não tem mais tempo para poder ficar lendo os clássicos. Eu não vou falar assim, pega Clarice Lispector, pega Guimarães Rosa, Altran Dourado, esse tipo de coisa. Não. O cara tem que pegar o texto com o qual ele vai ter ali o contato. Então, se na prova dele tem textos dissertativos, ele tem que ler textos dissertativos para se familiarizar com a característica daquele tipo de texto. E detalhe, a constância traz uma perfeição. A segunda leitura é muito melhor que a primeira, a terceira é muito melhor que a segunda, e por aí vai. E aí, pegando na questão da escrita, claro que um escritor é completamente diferente do cara que vai fazer uma redação no concurso público. Aí o cara que é um escritor, a gente pensa assim, ele tem muito imaginação, tem muita imaginação, ele é, sei lá, cai do céu para ele. E o João Cabral de Melo Neto tirou isso, né? Desmistificou isso, né? Porque antigamente os poetas eles eram influenciados pelas ninfas, coisa e tal. E o João Cabral de Melo Neto disse que é 95% de transpiração e 5% de inspiração. Ou seja, para qualquer pessoa escrever bem, o cara tem que produzir muito, tem que escrever, reescrever e por aí vai. Então, o camarada quer produzir uma boa redação. Não adianta ele pegar o tema e fazer uma redação só. Ele tem que pegar aquele tema e fazer pelo menos umas 3 redações do mesmo tema, porque a segunda redação vai ficar melhor que a primeira, a terceira vai ficar melhor que a segunda e por aí vai. Então não adianta. Me deram tal dica e eu não coloquei em prática, então eu tenho que produzir. Quanto mais você escreve, melhor fica a sua escrita. Aí agora, irmão, a gente já passou aí por essa pegada do Harry Potter, acho que vale muito a pena ler o livro é muito rico. Eu confesso que você mencionou ali o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis eu não peguei não, mas Harry Potter eu curti, porque eu curti o formato da escrita, os arranjos
como ela ia fazendo. Então, assim, eu conseguia visualizar o que ela escrevia. Então, a minha imaginação bateu muito com os primeiros filmes, por exemplo. Caraca, eu imaginei assim, coisa e tal. Claro, talvez o portão é um pouco diferente, né? Porque no filme eles botam lá aquela porta lá como se fosse uma porta de um presídio mesmo, né? Uma coisa grandiosa, coisa e tal. E no livro não era tão assim, não dava mais ou menos essa ideia. Mas, pô, é sensacional, fora a questão política que é abordada no filme e no livro. Muito bem feito, na verdade. Aí agora tem o grande finale, meu irmão, porque eu vi que você se empolgou aí com o Poço de um jeito como você não tinha se empolgado há muito tempo, né? Eu só vou te fazer uma pergunta, porque eu não sei se você vai lembrar. Uma vez você escreveu sobre um filme e você fez uma crítica pesada. Acho que você não gostou. E aí eu fui lá e falei assim, porra, eu gostei. Tu lembra de qual filme eu tô falando, cara? Qual Foi foi? Bohemian Rhapsody, o filme da história do Queen, que tu Do, adorou, achei uma merda. Para ver, leitura. O mais interessante é que eles mudaram a linha temporal, né, na parada, porque aquele show aconteceu antes do Rock in Rio, né? E eles colocaram como se tivesse sido tipo o último show do Queen, né? Sim, é. Agora, por que você não gostou? Cara, eu vou te falar, sinceramente, eu já nem lembro. Para mim é um filme tão insignificante, assim, eu não lembro. Mas assim, eu acho realmente que essa cena final, essa sequência final, meio que sintetiza o que é o filme para mim. Que ele é uma grande emulação, inclusive a atuação dele é mimese pura. Não é uma coisa pulsante. Não é ele vivendo um personagem, é ele imitando um outro personagem. Eu não gosto disso. Não gosto. Sim, Pode ser um personagem diferente. Vê o filme tanto Steve que ele Jobs. contratou. Ele contratou uma parada que eu nem sabia que existia. Ele contratou uma pessoa que ajudava a fazer imitação corporal. Ele imitou de Sim. fato. Ele Mas, imita. E não há nada errado nisso se ele conseguir ir além disso. Eu acho que o personagem do Michael Fassbender no filme Steve, acho que é Steve Jobs o nome do filme. Não sei se é Jobs ou Steve Jobs, enfim. Ele faz você bate o olho assim e você fala, cara, esse maluco não tem nada a ver com o Steve Jobs real. Você chega no meio do filme, você já até esqueceu isso, porque é uma atuação tão boa, tão visceral, como o crítico de cinema gosta de usar, que você, no meio do filme, você já embarcou, e é uma história muito boa, então tu gostou da história do Facebook também, né? Oi? Do Mark Zuckerberg. Tu gostou do filme, então, do Mark Zuckerberg lá, né? A rede social? Esse Pra caralho, esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. É excelente. Eu, inclusive, preciso rever, porque eu só vi esse filme no cinema, nunca mais revi. Mas é muito bom esse filme. E moleque faz aí, uns sensacionais. ele é Ele muito fez bom, ele é muito bom. aquele truque de mestre. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Ele é ótimo ator. Eu acho até que ele tá merecendo voltar aos bons papéis, porque tem um tempo que ele não faz filme bom. Ele fez aquele filme lá do o Batman vs Superman como um Lex Luthor muito do fajuto, coitado, nunca mais fez nada, que eu me lembre, pelo menos. Ficou marcado pelo personagem. Mas, enfim, voltando só ao Bohemian Rhapsody, o que eu acho é que assim, aquela cena do Live Aid, ela tá muito asséptica, ela tá muito limpa. Você vê que aquilo ali foi construído num estúdio. Quando mostra o público ali embaixo, você vê que é computador, cara. Isso é muito ruim. Podia ser algo mais realista, mais pulsante, mais verdadeiro. Não, você vê que aquilo tudo ali é digital, é um cara que está imitando o outro com uma dentadura desse tamanho. Para mim, ali, eu não embarco em nenhum momento do filme. E nessa cena mesmo, é um dos grandes momentos do rock, da história do rock. Cara, para mim não tinha Mas nada. você gostou do filme do Elton John, né? Do Elton John eu nem vi, porque eu tô tão traumatizado com esse que eu nem vi o do Elton John. Não, você vai gostar, pode ver, você vai Não, gostar, mas eu vou tá? ver. Eu não tenho Agora preconceito. fala aí do Poço, que a galera deve estar esperando, né? O filme que está chamando mais atenção nos últimos tempos aí. Cara, você achou que eu gostei pra caramba? Não, eu acho um filme interessante. Tem coisas que eu não gosto tanto. Eu admito que o fato dele ter sido lançado no meio dessa quarentena influenciou um pouco a minha percepção no primeiro momento, porque assim, é um filme muito violento, muito escatológico, então não
não tava muito na vibe mesmo de assistir ao filme. Eu vi o filme Eu vi algumas pessoas dizendo assim, dividido. gostei, mas senti falta de alguma coisa. Ah, então, eu não sinto, não é exatamente sentir falta, assim. Na verdade, o que que eu não gosto muito no filme? Eu acho que ele acaba sendo muito parecido com Mãe, que é um filme que muita gente gosta, uma sopa de referências, e ele está muito mais preocupado em jogar essas referências todas ali do que construir uma narrativa própria, consistente, até o fim. E mesmo naquele final aberto que ele deixa, que seja uma coisa mais potente por si só, que não se baseie apenas na interpretação de todos aqueles signos que ele reuniu de maneira esperta, tanto do ponto de vista positivo como até negativo. Porque tem muita coisa que ele joga ali esperando que a gente interprete. E não é o filme em si que torna essa compreensão tão boa. Mas, mesmo assim, eu tive a boa vontade de interpretar ali bastante coisa, de ver umas coisas, de achar umas coisas bem coerentes, interessantes. E acho que o filme começa muito bem. Acho que o grande mérito do filme, ele é excelente no início. Depois acho que ele degringola um pouco, principalmente no final. Sim, ele dialoga com a Divina Comédia, né, com a questão aí do inferno. Você até pode falar um pouco mais. Eu falei logo no início da outra live, então posso dar a palavra aí para você. Mas ele faz outros diálogos, ele apresenta outros símbolos. E isso torna, por exemplo, a compreensão difícil para muita gente, porque muita gente nunca ouviu falar na Divina Comédia, e aí isso vai ficar difícil para o cara poder entender essa alusão, essa referência. A não ser que o cara vá procurar e de fato, agora eu entendi. Essa é uma leitura que de fato enriquece muito o filme. Mas assim, eu até separei aqui, foi a única coisa que eu separei. O filme começa com uma frase, que é: existem três pessoas no mundo. As que estão em cima, as que estão embaixo e as que caem. Primeiro, ele já começa com isso. E depois a gente vê, a câmera entra numa cozinha, e dentro dessa cozinha tem um homem controlando tudo, e em seguida a gente vê uma cabeça de porco em cima ali de uma bancada. Então, assim, não dá pra gente em nenhum momento dizer que não é um filme muito inteligente, que o diretor é um cara muito inteligente, porque ele de cara, em questão de segundos, ele sintetiza sobre o que será o filme que a gente vai assistir. A moral da história é a primeira frase do filme. Dá pra gente compreender e depreender a moral da história por causa dessa frase, que vai ser um filme que vai tratar sobre questões de classe, questões sociais. O ponto de partida para se compreender esse filme é a pirâmide social, que existem pessoas que estão em cima, outras que estão embaixo. E que no mundo, mesmo em que há riquezas para todas as pessoas, por causa do egoísmo, vai ter gente embaixo que vai morrer por causa do egoísmo dessas pessoas que estão em cima. A grande moral do filme é essa. Então, assim, consegue, de maneira muito positiva, muito eficiente, já sintetizar isso na primeira frase do filme. E isso nada mais é do que o ponto de partida para o filme ser um exercício de gênero, porque ele é um filme, é um horror social, é um filme de terror, apesar de ser um drama também, ele é um filme de gênero, e ele, quando ele mostra aquela cabeça de porco, ele já antecipa pra gente, ó, você vai ver um filme muito violento, você vai ver um filme com escatologia, que você vai ver alguma imagem e você vai se sentir mal vendo aquela imagem, e o tempo inteiro o filme trabalha muito bem isso, e tem muita violência. E vou te falar, eu acho que ele é um bom filme também sobre outro aspecto. Teve um dia que eu estava na sala, passando pro banheiro, e eu vi a minha irmã assistindo alguma coisa. Ou melhor, eu só ouvi um som e eu entendi que ela estava vendo o Poço, que era o som daquela plataforma, tá ligado? A plataforma, o som que ela faz no meio. Uhum. Isso é um aspecto muito positivo. Assim, é um cara que realmente domina a linguagem cinematográfica. A importância de você articular muito bem o som ao design de produção, que é uma cadeia vertical, toda feita de pedra, um ambiente absolutamente claustrofóbico. Aquilo remonta muito também a regimes totalitários, como é aquela sociedade, uma sociedade absolutamente totalitária, e aquele ambiente todo de pedra também remonta a obras distópicas. Então, assim, acho um filme muito interessante de um cara que sabe muito cinema, ele entende bastante de linguagem. E aí, a primeira coisa que eu gostei muito foi quando o Goren ouve lá do Imogiri, que é o velho, que enfim, todo dia, uma vez, eles vão ter 2 minutos para receber aquela plataforma, eles consumirem aquele alimento que as pessoas consumiram antes lá de cima, e depois ela vai descer.
e que lá embaixo as pessoas pode acabar a comida para as pessoas. E foi a partir daí que eu entendi, que eu vi na hora o Inferno de Dante, no qual ele diz que o Inferno de Dante é composto por 9 círculos. O Inferno, 333. Guarda essa informação. E quanto mais fundo no inferno, maior o sofrimento. Mais quente, mais desgraça eles veem ali dentro. E as pessoas que ficam nos níveis mais abaixo são as que cometeram o pecado mais grave. E o pecado mais grave é a traição. Porque se você trai um amigo, e a leitura dele é muito baseada no homicídio, se você vai para cima de um inimigo, ele está esperando que você talvez possa matá-lo. Então ele tem a oportunidade de se defender. Um amigo não, ele vai estar sempre desprevenido diante de você. E se você comete um ato de traição para o seu amigo, você vai lá para o nível mais baixo no inferno. E não é à toa que no final do filme alguém se depara. A gente já pode começar os spoilers já? Fala, cara, fica à vontade. Não é à toa que no final do filme ele encontra o Imogiri, que é o velho, o coroa, que divide a cela com ele no início do filme, e ele acaba encontrando o cara lá quando ele já está morto, tá, gente? No final do filme, sim. Eu li muito pouco sobre o filme. A única coisa que eu li é que o diretor já afirmou que ele de fato estava morto. É óbvio que ele estava morto, é óbvio. Enfim, e não é à toa que ele encontra o velho lá embaixo. E ao fim de 333 solos, ou seja, 333, 9 círculos do inferno. É muito clara a interpretação de que ali ele está referenciando, ele se inspira no Inferno de Dante. Mas tem mais coisa ali, né? Tem reflexões sobre capitalismo, sobre Don Quixote não aparece na trama à toa. Mas enfim, vai você agora. O Miguel comentou ali que é uma crítica à sociedade capitalista, e isso me fez voltar, por exemplo, ao Laranja Rapidinho, Mecânica. só uma coisa. Não só. Antes eu vi alguém dizer assim, isso é uma crítica à sociedade comunista, ou melhor, ao comunismo. Falou sobre o Laranja Mecânica. Não se engane. Democracias ou pretensas democracias, elas também são totalitárias. Elas também têm medidas totalitárias e que violentam o cidadão. Isso a gente vê no Brasil atual, a gente vê em qualquer sociedade. Então, é muito mais uma crítica a totalitarismos do que a doutrinas, capitalismo, comunismo. Não se engane. Não, e agora me deu vontade de voltar ao Laranja Mecânica, porque o Alex, ele virou uma propaganda do Estado. Ou seja, se o programa lá Ludovico funcionasse, caraca, o Estado ganhou. Conseguimos regenerar qualquer indivíduo e a sociedade vai viver as mil maravilhas. Ou seja, nós devemos ficar no poder. E aí isso me fez pensar, por exemplo, no Guy Debord, que fala da sociedade do espetáculo, né, cara? Então, a gente como propaganda, né? E foi exatamente isso que eles utilizaram. Apesar de eu nunca ter visto alguém falar da sociedade do espetáculo relacionada a essa questão do Laranja Mecânica, porque a questão da violência é tão latente que todo mundo que menciona o livro ou o filme vai falar do Foucault, por exemplo. Eu nunca vi ninguém falar do Guy Debord, mas a sociedade do espetáculo está ali presente, porque é um espetáculo. É completamente um espetáculo. Ó, ele é o nosso produto, criamos isso, estamos apresentando, tanto que ele aparece nos jornais, ó, funcionou assim, coisa e tal, e no final das contas foi dando errado, né? Cara, a sociedade do espetáculo está em vários filmes, não de maneira expressa literalmente, literariamente também. Mas ele está expresso em vários filmes. Qual o filme? Tem um filme do Jim Carrey, que eu esqueci agora o nome. Mas é um dos filmes dramáticos. Show de Truman é só a sociedade do espetáculo, pô. Que nada mais é que uma leitura do que a gente veria pouco tempo depois no Big Brother, né? O Big Brother é a sociedade de espetáculo purinho. Tem um livro, se eu não me engano, 1984, do George Orwell, que ele diz que vai chegar um tempo que não vai ter mais invasão. Ele menciona o Big Brother, que é o grande ouro, que é o Estado, né, na verdade. Ele menciona isso no livro.
e vai chegar um tempo que a gente não vai ter mais invasão de privacidade, sim evasão de privacidade. O Big Brother é exatamente isso. Na verdade, acho que não é só o Big Brother. A gente meio que está, né, influenciado por isso. Por exemplo, a gente está fazendo uma live aqui. A gente está fazendo uma live sobre um assunto específico, mas, pô, tem gente fazendo live tirando a roupa, pô. Tem gente fazendo live fazendo sexo. Esses dias aí eu fico compartilhando essas paradas aí. Então, assim, é sociedade do espetáculo total, né? Então, assim, nós somos um produto e vamos nos vender o tempo todo. Agora, como eu vou me vender, como é que isso vai funcionar? E isso é muito louco, né? Porque a dinâmica desse processo tem sido muito rápida. Então, como é que o camarada consegue absorver isso, trabalhar isso e tirar alguma coisa de produtivo, né? Aí tem o Manuel perguntando ali qual é o segredo para os alunos terem essa visão científica e literária dos filmes a que eles assistem. Cara, isso é conhecimento de mundo. Quanto mais você lê... Por isso que é importante ver bons filmes, escutar boa música, ler bons livros. Idade conta. Uma pessoa de 40 anos é infinitamente mais experiente que uma pessoa de 20. Experiências empíricas, as viagens, tudo isso conta. Então, por exemplo, tem ali o Miguel, que está acompanhando a nossa live. O Miguel é professor de História. O Miguel está mandando muito bem. Toda hora ele faz uma intervenção bacana. Ele falou, inclusive, que mais importante que ler é reler. Ele estava Miguel estudou comigo no ensino médio. Miguel é meu parceiro há muitos anos. E assim, só acrescentar uma coisa, mais importante que ver filme é rever o filme. Quando eu falo em rever, eu não falo apenas em assistir ao filme de novo. É você tentar ter uma... Em primeiro lugar, você refletir sobre o filme depois que você o assiste. Tentar fazer conexões desse filme com a vida real, tentar entender tudo que você não entendeu. Ou imaginar que haja coisas ali que você não viu prontamente, mas que está no subtexto do filme e que pode ressignificar esse filme para uma experiência mais rica. Você rever... Vou aproveitar para falar uma parada muito louca. Por exemplo, eu vou adentrar na etimologia das palavras agora. Você já reparou que quando eu digo vi o filme com o verbo ver, o verbo é transitivo direto. E assistir ao filme, no sentido de ver, o verbo é transitivo indireto regido pela preposição a. Mas caramba, qual é o motivo de eu ter duas estruturas diferentes para falar a mesma coisa? Vi o filme e assisti ao filme. Não é muito louco? Na verdade, você não diz a mesma coisa. Olha só que parada interessante. Quando você vê o filme, é sem foco, é sem atenção. Talvez você não perceba algumas coisas. Então, eu estou vendo o filme com alguém do lado e batendo papo e não sei o quê, recém-casado, recém-namorado, estou ali abraçando, beijando, eu vi o filme. Agora, assistir ao filme é, de fato, prestar 100% de atenção. Olha que parada interessante. Isso vai na origem lá latina da palavra, quem sabe até no indo-europeu, que, né, por aí vai. Agora, cara, até perdi, a gente falou... É interessante isso, porque é o que a gente chama em cinema de assumir uma postura ativa quando você assiste a um filme. De você não estar... Às vezes a gente mesmo, todo mundo fala isso, que eu gosto de ver Velozes e Furiosos porque eu desligo o cérebro, só assisto comendo pipoca. Sim, totalmente compreensível e acho bacana pra caramba. Só que às vezes até um Velozes e Furiosos pode conter mais coisas. Não estou dizendo que é o caso, mas enfim, é só um exemplo. E você pode aproveitar muito mais. Enfim, é bacana isso que você falou sobre ver e assistir. Mas eu também me perdi no que a gente estava falando. Então, irmão, só queria te falar que foi muito maneiro. A gente pode bater um outro papo. Rapidinho. Tu tá com tempo? Não, pode falar. Cara, é porque o filme, assim, o Gorén entra na prisão com o livro de Don Quixote. Uma obra-prima, um clássico do Miguel Cervantes, e dá para você entender, dá para você fazer conexões entre Don Quixote e o Gorén, que é o protagonista do filme. E isso acontece, assim, eu percebi, agora sim tem Don Quixote. É quando ele encontra o Baharat, o negro, esqueci o nome... É Baharat, eu acho, sim. Aquele prisioneiro preto
que ele vê que o cara tá tentando jogar uma corda para subir e para assim ele conseguir destruir aquele sistema, aquele status quo. E quando ele se depara com aquele maluco, ele fala, cara, é esse cara aí que eu vou levar adiante a minha loucura, a minha missão insana de reverter aquilo que está acontecendo. E a partir daquele momento, sim, a gente consegue ver Don Quixote. Só que Don Quixote, para quem não sabe, é uma paródia aos romances do Sancho Panza, né? Ali Sancho naquele Panza. momento. Em primeiro lugar, quando a gente vê o cara atacando, aquilo ali já ganha um contorno meio irônico. A gente já estranha. Pô, esse cara é meio maluco, né? E é uma cena engraçada que o cara caga na cabeça dele. É escatologia e comédia ao mesmo tempo. A partir dali vira Don Quixote, finalmente. E aí a gente vê que não é só uma crítica ao capitalismo, ela é uma crítica também ao comunismo, o filme. Olha que curioso. Ele decide, em primeiro lugar, a frase que inicia o filme é: existem as pessoas que estão em cima, as que estão embaixo e as que caem. Ele, depois que passa por vários níveis, ele enfim entende que ele precisa reverter aquela situação, porque nenhuma mudança é espontânea. Outra coisa que ele diz muito no filme. Depois que ele passa por tudo aquilo, ele entende que ele precisa não subir para mudar o que os caras que estão lá em cima pensam, até porque eles estavam no sexto nível apenas e tinha centenas abaixo. Ele entende que eles precisam descer, que era algo que ele já via naquela mulher que aparece o tempo inteiro e pela qual ele nutre um certo fascínio. Então ele entende que ele precisa ir até lá embaixo para poder convencer as pessoas de que elas precisam ter um senso coletivo muito maior, que era algo que uma outra mulher, que era administradora da prisão, coloca nele também. Enfim, e a partir dali eles seguem naquele sonho deles, e a gente lembra que em Don Quixote há um contraponto entre o ideal e a realidade, o que o Don Quixote idealiza e o que é a realidade de fato. E isso é feito por um efeito burlesco, por um efeito cômico. No filme, no O Poço, o que a gente vê, ele também quebra a cara, ele também, quando empreende naquela missão louca, insana, utópica, de mudar aquela realidade, porque ele não vai mudar a realidade, o ser humano ele é essencialmente egoísta, instintivamente egoísta, naquela situação tão difícil, o instinto animal fica muito mais aflorado, e aí ele, quando desce, ele descobre os pecados capitais, é uma leitura até que um amigo nosso expôs pra gente, o João lá no grupo, é interessante, eu não me liguei nisso enquanto assistia ao filme, e quando ele vai até lá embaixo, ele identifica, realmente, não tem como mudar essa realidade, isso é uma utopia, as pessoas são egoístas, infelizmente, e não tem como mudar essa realidade. Aí a gente vê o diretor fazendo também uma crítica ao ideal comunista, não tem como. Esse senso de coletivo que você está ansiando, ele nunca vai ser implementado. Então, assim, ele não é um filme político de uma forma unilateral, ele consegue refletir sobre tudo para chegar numa conclusão muito mais complexa. Ele não é maniqueísta. E o Marcelo Sampaio, professor de português ali, comentou a questão da crítica à religião também. Tem crítica a tudo, tem crítica à publicidade. O capitalismo é muito mais criticado, mas aquela cena, aquele conto no início do filme que o Imogiri, se eu não me engano o nome dele, ele fala sobre a faca, que ele compra uma faca, a publicidade vende para ele que uma fábrica é algo incrível, quer vender sonho da publicidade. E aí quando ele compra a faca, ele descobre que no mês seguinte já tem uma faca muito melhor. Isso é uma crítica pesada ao capitalismo, que é muito mais forte no filme. Mas ele é irônico, ele é esperto, o diretor. Ele critica tudo. E eu acho muito bacana como ele pega Don Quixote, que tem a intenção final da comédia, e esse filme tem a intenção final do horror social. Que aí, voltando para o cinema, o horror social, acho que uma das gênesis dele é Jorge Romero, que é o diretor de A Noite dos Mortos-Vivos, O Despertar dos Mortos, enfim. Ele é conhecido como o pai dos zumbis. The Walking Dead não existiria se não fosse esse cara. E a base desse filme é um filme de zumbi, é um filme de monstro, entre aspas, ele é um filme de terror, mas o principal objetivo desse filme é discutir a sociedade. Como em uma situação muito crítica as pessoas conseguem colocar acima do bem ou do mal coletivo
questões pessoais, questões egóicas, questões egoístas. E esse filme trata da questão racial. A gente vê racismo dentro do filme por causa de racismo. As pessoas, os humanos, eles não conseguem entrar num consenso para lutar contra aquele mal maior. E é exatamente isso que a gente vê no Poço. Existe um mal maior, que é a administração. Eles não conseguem entender que se eles se unirem, eles conseguem conviver bem ali. Eles vão sentir um pouco de fome, mas ninguém vai morrer. E eles não conseguem entrar nesse consenso. Show de bola. Só uma coisa. Vocês estão ligados que o final do filme é o meio, né? O final do filme ocorre no meio do filme. Não, teve um rapaz perguntando se a criança era alucinação, alguma coisa ali do tipo. A criança, para mim, é uma manifestação do subconsciente dele quando ele está agonizando. Quando eles estão descendo, naquela missão suicida deles, ele toma uma surra de um cara e a gente vê que ele fica muito mal e depois ele se recupera. Não, na verdade ele não se recupera. Ele começa a agonizar e quando ele vai lá para o fundo, ele imagina que ele viu uma criança na cela 333. Mas é impossível aquela criança ser real, porque aquela criança está muito saudável, muito limpa. Ali não chegaria comida para aquela criança estar viva. Inclusive, não existe criança naquele lugar, né? A gente ouve que tem no máximo que a faixa etária é 16 anos. Então, não. Aquela criança é uma projeção da mente dele, do subconsciente dele, afinal, ele tinha havia uma tensão sexual entre ele e a mãe da menina, que é quem o inspira a entrar a empreender naquela missão suicida. Não é à toa que ele sobe na plataforma e vai descendo, que era como ele sempre encontrava a mãe dele. Então, numa situação de quarentena dele ali, como a que a gente vive hoje, ele identificou nela uma mulher, uma forma de, enfim, tesão mesmo, né? E aí, no momento ali, final dele, quando ele já estava agonizando, era quem ele enxergava. A mulher já tinha morrido, então ele focou no objetivo da mulher também, que era a menina. Então, não, aquela menina não existe. O final do filme é realmente a panacota, a mensagem é a panacota, só que quando ela sobe, a administração tem uma leitura burocrática, porque ela não viveu todos aqueles níveis. A administração não esteve em cima, não esteve embaixo, não caiu. Ela sempre esteve em cima. Então, ela é incapaz de espontaneamente entender o que eles estão vivendo. O que o filme diz é preciso empatia para a gente se importar com o outro. E não vai haver empatia nunca de quem só está em cima. Então, ele não entende. Ele acha que, na visão dele totalmente material, o cara, o cozinheiro fez a panacota, deixou cair um fio de cabelo e alguém não quis comer porque ficou com nojo. Como que a pessoa vai ter nojo de um fio de cabelo se ela está passando fome? É impossível. E esse nível de absurdo é para expressar o quanto é impossível aquela pessoa ali em cima ter qualquer noção de empatia com quem está embaixo. Cara, o ponto-chave é a empatia. Sensacional isso daí. É o ponto-chave. E é exatamente o que a gente está vivendo agora, por exemplo, nesse tempo aí de pandemia, né, cara? Tem que ter empatia pelo outro para a gente poder... Por isso que o filme é tão pertinente, né, nesse momento. Cara, ele é o filme mais importante do momento por isso. Foi um papo muito bacana. Eu estava mencionando ali, antes de você entrar, que é a primeira vez que eu faço isso. Eu nunca terminei uma live e continuei com a live. Eu sempre fiz lives de 1 hora. Hoje à tarde, por exemplo, eu bati um papo com o Jackson Santos sobre direito penal. Foi muito bacana, mas 1 hora. E hoje, era tanta coisa que a gente fez 2 horas de live praticamente. Então foi muito legal aí. Vou deixar essa live salva de novo, quem quiser acompanhar. E, galera, acompanha aí o Rodrigo Torres nas redes sociais. Se quiser saber um pouco mais sobre cinema, sobre filme, o Rodrigo está sempre escrevendo e isso vai contribuir para o enriquecimento, para o conhecimento de mundo. Como eu sempre digo nas aulas, quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. É isso aí, cara. O trabalho do crítico é fundamental para se ampliar a sua leitura sobre qualquer obra que seja, tanto cinema como teatro e qualquer outra coisa. Crítico político também, né? Comentarista político te ajuda a entender o cenário, enfim. Valorize sempre esses profissionais, é importante. E aí é só me seguir lá nas redes, Rodrigo Torres Souza. Se tiver alguma dúvida sobre qualquer filme, quiser saber, quando eu tiver um tempinho eu respondo, sempre respondo. Valeu, irmão. Fica com Deus aí, um abração. Depois a gente faz outra com outros livros, com outros filmes aí. A gente bate um papo, tá? A próxima vez tem que ser 1 ou 2 filmes.
tá? Hoje eu Cara, fui no é verdade. freestyle e já durou pra caramba. Imagina se tivesse estudado sobre o assunto. É verdade, é verdade. Tamo junto, irmão. Fica com Deus aí. Obrigadão aí pela participação, tá? Valeu, tamo junto. Valeu.